Bem-vindo ao canal Escatológico. Então tem um site muito bom, chama-se solascriptura-tt.org. E esse site aqui é do tradutor da Bíblia LTT, que é a tradução literal das escrituras de hebraico e grego. Então tem aqui um artigo muito bom que eu vou ler para vocês a respeito da ausência da igreja no Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 19. Onde está a igreja durante os 7 anos da tribulação, conforme os capítulos 4 a 19 do Apocalipse? Se o pós-tribulacionismo estivesse correto, a igreja seria mencionada como permanecendo na terra durante esse tempo. Contudo, este não é o quadro visto nos capítulos 4 a 19 do Apocalipse. Este escritor vai demonstrar, através de uma investigação minuciosa destes capítulos, que a igreja já estará no céu com Cristo, tendo sido arrebatada antes do início da tribulação. Os leitores ficarão bem informados sobre a visão pré-tribulacionista neste assunto, lendo o ensaio seguinte. O imperador Domiciano baniu o apóstolo João para a ilha de Patmos, no mar Egeu. E foi ali que João ouviu o comando de Jesus Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve-o num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. João registrou o que viu. Em seguida enviou cartas às 7 igrejas da Ásia, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Estas igrejas eram as de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O conteúdo do livro do Apocalipse pode ser dividido em 3 seções embasadas no comando de Cristo. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Estas seções revelam uma sequência de tempo passado, presente e futuro. Mas o que João viu exatamente? Ele teve uma visão simbólica de Jesus Cristo de pé, no meio dos 7 castiçais de ouro, os quais representavam as 7 igrejas locais. Este conteúdo forma a seção do passado, as coisas que tem visto. A seção do presente, as que são, podem ser vistas nas 7 cartas enviadas às 7 igrejas. A seção do futuro forma a parte mais importante do livro, que é justamente os capítulos 4 até o capítulo 4 até o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Então, a seção do futuro é isso. Perdão, é 4 a 22, né? Vou tomando água aqui, pessoal. Então, as coisas do futuro, né? As que são, a seção do futuro forma a parte mais importante do livro, que é justamente do capítulo 4 até o capítulo 22. A frase preposicional depois destas coisas é encontrada no Apocalipse 1:19 e no Apocalipse 4:1, 2 vezes. A terceira seção começa com as palavras depois destas coisas. A seção futura, Apocalipse 4:22, contém uma introdução revelando o trono de Deus, o Pai, nos capítulos 4 a 5. Então, o método de interpretação dele aqui é literal e é o método que utiliza a importância das palavras, né? Porque o que está escrito na Bíblia
Não são palavras aleatórias. Então ali as sentenças, todas as sentenças e termos importam, né? São importantes para a interpretação do texto. É uma interpretação literal e textual. Assim como podemos dizer, é uma interpretação gramatical. Não? Então tá aí, ele vai analisando. Analisa a expressão no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí analisa as expressões, as coisas que tem visto, as que são, depois dessas coisas, né? As coisas que virão, etc. Então diz, a seção futura contém uma introdução revelando o trono de Deus, o Pai, nos capítulos 4 a 5. O selo, as trombetas e as taças do julgamento são descritos em seguida. Apocalipse 5 a 16. O julgamento da Babilônia é apresentado nos capítulos 17 e 18. A segunda vinda de Cristo à Terra é finalmente apresentada no capítulo 19, 11 a 21. O reino milenial, o julgamento do grande trono branco e o estado eterno encerram a revelação profética, nos capítulos 20 a 22. A interpretação típica deste livro pelos futuristas argumenta que os capítulos 4 a 19 descrevem. Vou ler de novo. A interpretação típica deste livro pelos futuristas argumenta que os capítulos 4 a 19 descrevem o que vai acontecer nos 7 anos que precedem, quer dizer, que vem antes da segunda vinda, que precedem a segunda vinda de Cristo à Terra. Capítulo 11, 19 a 21. A consistente defesa do pré-milenialismo mantém esta posição, mesmo que alguns possam ter visões diferentes sobre o arrebatamento da igreja. O que já foi dito em outro vídeo, que não é heresia a discordância desses pontos. Então, insisto nisso, porque alguns pós-tribulacionistas têm levantado aí uma cisanha desnecessária, afirmando que os pré-tribulacionistas eles são hereges. Talvez para poder angariar aí likes, né? Likes. O povo gosta de novidade. Então, se eu levanto algo assim, o fulano é herege, pronto, aí, né? Então é isso. Então, voltemos aqui ao texto. Contudo, somente os que abraçam o arrebatamento pré-tribulacional, certo? Antes da 70ª semana de Daniel, argumentam em favor da ausência da igreja na terra durante os 7 anos da tribulação. Então, contudo, somente os que abraçam o arrebatamento pré-tribulacional antes da 70ª semana de Daniel argumentam em favor da ausência da igreja na terra durante os 7 anos da tribulação. Que evidência pode ser encontrada dentro do Apocalipse 4 a 19 para mostrar que a igreja verdadeira já estará no céu quando os eventos mencionados nesse capítulo estiverem acontecendo? Vejamos algumas indicações. A menção da igreja. As palavras igreja e igrejas, tão importantes nos capítulos 1 a 3, não mais aparecem no livro, até o último capítulo, Apocalipse 22, 16. A palavra igreja, no singular e no plural, ocorre 19 vezes nos capítulos 1 a 3, aí 2 vezes, aí vai falando aqui, tem uns versículos aqui. Não vou ficar falando, né? Está aqui escrito. O termo igreja, eclésia, significa literalmente um grupo chamado para fora. Ele tem 2 usos principais no Novo Testamento. Pode ser usado como corpo de Cristo, o qual ele está edificando nesta era. Aí tem as referências aí. Ele é composto de judeus e gentios, feitos um em Cristo, Efésios 2, 15 a 16. Então, o corpo de Cristo é composto por judeus e gentios crentes, ok? O termo também pode ser usado para uma congregação local de crentes.
Atos 14, 27, Gálatas 1, 2. Neste sentido, o termo é usado no livro do Apocalipse. Aí nota do Hélio, o Hélio que é o dono do site e também é o rapaz que fez a tradução excelente, tá? Da Bíblia LTT. Vou ver se eu deixo aí depois o link para você. Pode comprar essa Bíblia pelo Mercado Livre, tá? Eu tenho, muito boa mesmo. Tem brochura e capa dura. E você vai poder comprar, se você quiser. Nota de Hélio. A teoria de uma igreja universal e invisível difusa sobre a Terra, abrangendo todas as igrejas locais, não tem nenhuma base bíblica. E, até mesmo pela etimologia da palavra, toda igreja tem forçosamente que ser local. No agora, no céu e na eternidade futura, haverá uma só igreja somando todos os salvos da atual dispensação das igrejas, mas ainda assim ela será local. Então ele tem aí essa ideia que você pode estudar e concordar ou não, ok? Certo? Tá aqui, eu vou clicar aqui. Olha, a Igreja Universal Invisível, uma teoria e um mito. Certo? Ok? Ele fala isso aí. Aí seria uma questão para outro vídeo. Eu nem ao menos estudei esse texto dele ainda. Contudo, existe um estranho silêncio do termo igreja, a partir dos capítulos 4 a 19. Este fato é digno de nota, principalmente quando se contrasta esta ausência com a sua constante presença nos capítulos 1 a 3. Um bom motivo para esta ausência da verdadeira igreja é que os crentes evangélicos já não se encontrarão na terra nos 7 anos que precedem a segunda vinda de Cristo. Eles já terão comparecido na presença do Senhor no céu antes que estes eventos de 7 anos tenham início. A igreja não é mencionada durante o selo, as trombetas, as taças do julgamento, pois já estará no céu, quando houver o derramamento da ira divina. A admoestação. As frases recorrentes às igrejas estão conspicuamente ausentes numa admoestação semelhante. Apocalipse 13, 9. Todas as 7 cartas às igrejas terminam com esta admoestação. Cada indivíduo em cada igreja local deveria escutar e aplicar a verdade que Cristo entregou às igrejas locais. Por exemplo, um crente na igreja de Éfeso deveria tirar proveito espiritual do que o Senhor disse à igreja de Pérgamo ou à de Filadélfia, etc. Satanás, a besta e o falso profeta serão os 3 maiores inimigos de Deus e do seu povo nesse período de 7 anos. A besta, simbolizando o ditador político-militar do fim dos tempos, governará durante 42 meses. E na segunda metade do período de 7 anos, mostrará a sua verdadeira natureza diabólica. João registra a respeito dele. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Aqui João registra a última admoestação. Não há mais qualquer menção do tipo, escreve ao anjo da igreja, a frase repetida 7 vezes nas 7 cartas antes mencionadas. E que possa mostrar que a igreja estará enfrentando a ira da besta, pois se tal acontecesse, a igreja ainda estaria na terra. Existe uma menção aos santos no contexto do Apocalipse 13, 7 a 10. Mas estes santos são os que forem salvos por fé, que necessariamente
tem que ser comprovada por obras apropriadas e por perseverança até o fim, durante os 7 anos da tribulação, após o arrebatamento da igreja. Todos os salvos foram levados antes desse período. Então, esses santos serão aqueles perseguidos, após o arrebatamento, durante a tribulação, porque haverá ali a transformação, total aí dos meios de troca, compra e venda, que será, a pessoa deverá ter uma marca. E quem aceitar esta marca estará condenado para sempre. E aí vai depender da escolha da pessoa, Porque a recusa em aceitar a marca será o martírio. Então eles vão colocar as pessoas numa guilhotina e, cortar-lhes a cabeça. A esposa do Cordeiro. A igreja, como um corpo unido, não é mais vista após os capítulos 1 a 3 até a celebração das ceias, até a celebração da ceia das bodas do Cordeiro. Vou ler de novo. Toda vez que eu travo, eu tenho que ler de novo. A igreja, como um corpo unido, não é mais vista após os capítulos 1 a 3 até a celebração da ceia das bodas do Cordeiro, quando sua esposa já se aprontou. A noiva, vejam só, a noiva foi dada a ataviar-se com linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Agora ela é chamada a esposa de Cristo. Paulo usou a metáfora do marido e mulher para descrever a relação de Jesus Cristo com a igreja. A esposa é vista como uma unidade completa. Então vejam só, a esposa ela é vista como uma unidade completa e definitiva no céu, até mesmo antes da volta de Cristo como rei à terra. Então vocês podem aí comparar as referências, tá? Não teria sentido uma parte da esposa estar no céu e a outra parte na terra. A esposa também foi galardoada antes da segunda vinda de Cristo à terra. Sua prestação de contas pode ser vista no fato de que ela já se aprontou. Mesmo assim, crente nenhum merece qualquer recompensa pelo que tiver feito pelo Senhor. Conferir-lhe um galardão demonstra a graça redentora. A Bíblia mesmo fala, que somos servos inúteis. Por isso o texto diz, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Estas justiças são imputadas aos crentes pela justiça de Cristo, porque a própria palavra diz que a nossa justiça são como trapos de imundície, que, portanto, não servem para levar as pessoas à salvação. A salvação é um presente de Deus em Cristo, é pela graça. Entretanto, a graça superabunda, é muito abundante. E Deus, então, permite que a justiça de Cristo sejam imputadas, ou seja, imputada aos crentes, ok? Aí, como está no livro de Romanos, tem a referência. Desse modo, o julgamento no tribunal de Cristo já terá acontecido antes de sua volta à terra, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso comprova que a igreja terá sido arrebatada antes desse evento. A atividade de Cristo. O foco da atividade de Cristo muda dos capítulos 1 a 3 para os capítulos 4 a 19. Nos primeiros 3 capítulos, o seu ministério foi dirigido às 7 igrejas na terra. Ele as galardoa, critica e corrige. Mas, nos capítulos 4 a 19, toda a sua atividade acontece no céu. Ele trata do rolo selado com 7 selos e com os julgamentos que dele procedem, como a cabeça viva da igreja, que é o seu corpo.
Ele está agora edificando-a. Ele está em nós, nós estamos nele, e sua atenção está na igreja. Contudo, esta ênfase desaparece nos capítulos 4 a 19, durante os 7 anos que precedem a sua segunda vinda à Terra. Cristo estará preparando o mundo e Israel para esta volta. A igreja já estará completa com ele no céu, através da ressurreição e do arrebatamento. Esta fase do seu propósito criador e redentor terá sido concluída. Os 24 anciãos. Se os 24 anciãos representam a igreja, então ela já estará no céu, antes da abertura dos julgamentos dos selos. Os anciãos desempenham um papel importante nos capítulos 4 a 19. Eles são mencionados 12 vezes. Primeiro, eles são mencionados como estando presentes no céu, ao redor do trono de Deus, o Pai, conforme Apocalipse 4:4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Quem são esses anciãos? Eles representam anjos ou homens. Se são humanos, eles representam os crentes do Velho Testamento, do Novo Testamento ou de ambos. O adjetivo numeral 24 é significativo. O rei Davi dividiu o sacerdócio levítico em 24 ordens. Cada ordem executava funções sacerdotais no tabernáculo e no templo, de sábado a sábado. Na distribuição desse encargo, cada ordem funcionaria por 2 semanas cada ano. Ao fazer isso, cada ordem representava toda a tribo sacerdotal e a nação de Israel, diante de Deus. Desse modo, o número 24 tornou-se a representação de um grupo maior e mais completo. Então, os 24 anciãos é uma frase que veio a ser representativa de mais do que apenas 2 dúzias de específicas pessoas. Em vez disso, os anciãos representam um inteiro grupo de seres individuais, quer sejam anjos ou homens. 3 características sobre a sua descrição são relevantes. Primeira, eles estão assentados em tronos, não estão de pé, voando ou flutuando. Porventura, algum anjo já alguma vez se assentou diante de Deus? Nenhum verso da Escritura diz que eles já o tenham feito. Mesmo assim, Jesus prometeu a cada crente na era da igreja: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Por imputação, Deus fez cada crente se assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, os 24 anciãos devem ser homens e não anjos. Segunda, os anciãos estavam vestidos de vestes brancas, que são as mesmas palavras antes aplicadas à igreja. Terceira, os anciãos usavam coroas, stéphanos, nas cabeças. Eram coroas ganhas pelo desempenho e pela vitória. Aos crentes nas igrejas foram prometidas coroas com as mesmas palavras. Nas epístolas, aos crentes nesta era da igreja são prometidas coroas específicas, por realizações específicas. A coroa incorruptível para os que vivem uma vida espiritual disciplinada. A coroa da alegria para os evangelistas que impactaram vidas de modo que estas receberam Cristo como Salvador. A coroa da justiça para os crentes que amam a sua vinda. A coroa da vida pelo amor a Cristo e a perseverança nas tribulações, dada aos vencedores em Esmirna, por terem sido fiéis até a morte. A coroa da glória para os pastores fiéis. Os anjos não usam coroas, mas os crentes podem e vão usá-las. A tripla descrição dos 24 anciãos assentados, vestidos e coroados, trata da identidade do povo redimido, principalmente dos crentes nesta era da igreja. O problema de tradução do texto dentro do contexto do louvor dos anciãos deve ser observado. Eles cantam:
Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Notem a primeira pessoa do plural aqui usada no pronome nosso. A versão Bíblia King James e a nova Bíblia King James se embasam no texto grego Textus Receptus, mostrando que os anciãos estão louvando a Deus pela sua própria salvação. Já a nova versão internacional, embasada no texto crítico, usa o pronome na terceira pessoa do plural, deles. Como essas versões vieram depois da versão original, a versão Almeida, 1611, King James, que contém a primeira pessoa, é mais confiável. As pessoas antes de 1611 viam os anciãos como pessoas redimidas. Aqui, VA não é Almeida não, pessoal. É a versão autorizada, deve ser, tá? Então, a versão autorizada, 1611, King James, tá? Desculpe aí a falha. Estou fazendo isso aqui repentinamente, assim, de improviso, ok? As pessoas antes de 1611 viam os anciãos como pessoas redimidas. Consequentemente, os críticos da posição pré-tribulacionista não podem afirmar que os proponentes do arrebatamento pré-tribulacionistas tenham imposto sua visão dispensacionalista sobre esta passagem. Os anjos contrastam com os anciãos. Eles cantam uma canção de louvor a Cristo, sem referência alguma à sua redenção ou à salvação de outrem. Se os anciãos são anjos, então não haveria motivo para esta canção. A segunda canção e o contraste entre os anciãos e os anjos sugerem que os anciãos são homens. O termo ancião, presbítero, jamais é usado na Bíblia com referência aos anjos. Esta palavra denota maturidade e crescimento. Ela é o oposto de jovem. Como aos anjos poderiam ser chamados anciãos quando todos eles foram criados ao mesmo tempo. Em outras palavras, têm a mesma idade. Ao contrário, os anciãos da igreja local devem ser homens com experiência espiritual. Quando Paulo convocou os anciãos de Éfeso a Mileto, estes vieram como líderes oficiais e representantes de todos os crentes em Éfeso. A explicação plausível sobre os 24 anciãos é que eles representam um grupo de pessoas redimidas. E quem são essas pessoas? Visto como os crentes do período do Velho Testamento não serão ressuscitados antes da volta de Cristo à Terra, os 24 anciãos representam mais do que claramente os redimidos da igreja, os habitantes do céu. A besta, o grande líder político-militar do fim dos tempos, abrirá sua boca em blasfêmias. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Quem são os habitantes do céu? São os contrastados com os habitantes da terra. A referência está aí, tá, pessoal? Aí vocês podem abrir a Bíblia, né? É importante isso. E ler. Os habitantes da terra são os humanos não salvos. Portanto, os habitantes do céu são os humanos salvos. O verbo habitar é a mesma palavra grega para a encarnação de Jesus Cristo. Uma palavra idêntica usada para o corpo físico dos crentes, que é a palavra tabernáculo. O verbo habitar, ou a palavra tabernáculo, nunca é usada referindo-se às atividades dos corpos dos anjos. No texto crítico grego, a frase "os que habitam no céu" está em oposição ao seu tabernáculo, tendo sido omitida a preposição em.
E nessa Bíblia LTT, pessoal, ele faz os comentários, comparando o texto Receptus com o texto crítico, né? Que é um texto alexandrino e que é um texto corrompido, tá? Então, é importante, né, vocês, quem puder, comprar essa LTT, ok? Isto sugere que os que habitam no céu como tabernáculo de Deus formam um grupo específico, com ninguém a ser acrescentado. E se é assim, a descrição melhor se adapta à igreja arrebatada, visto como mais pessoas serão salvas na segunda metade do período de 7 anos. A experiência de João. A experiência de João deveria ser equiparada ao arrebatamento da igreja. João escreveu: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse 4:1. Alguns dizem que este evento mostra o cumprimento da principal predição sobre o arrebatamento, conforme a antiga versão da Bíblia Scofield. Outros veem a experiência do apóstolo como uma apresentação simbólica da trasladação da igreja. Nova Bíblia Scofield. Existem semelhanças. A voz é a trombeta. Contudo, as diferenças nas duas narrativas são bem maiores. No arrebatamento, os crentes ouvirão a voz do arcanjo, enquanto João escuta a voz de Cristo. Não há menção de Cristo descendo do céu não há menção de Cristo descendo do céu quando João é para ali arrebatado. Não há menção de um encontro nos ares entre o céu e a terra. Não há mudança permanente no corpo de João. A experiência de João se assemelha à de Paulo, em 2 Coríntios, e à de Felipe, em Atos. Os castiçais e as lâmpadas. Os castiçais individuais, representando as 7 igrejas, não devem ser igualados às 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono. Hal Lindsey clamou que o movimento das lâmpadas desde a terra até o céu era evidência da remoção da igreja para o céu, um instante antes de começar o derramamento do julgamento de Deus. There's a new world come, posição chamada de arrebatamento meio da tribulação, ou mid-tribulação ou pré-ira. No entanto, há uma diferença entre as palavras do grego que foram traduzidas como castiçal, lurnid, e como lâmpadas. Assim, elas não podem ser vistas como iguais símbolos para a igreja. Se assim pudessem ser vistas, então por que João iria usar uma palavra diferente? Além disso, sendo as lâmpadas definidas como os 7 Espíritos de Deus, a chamada equiparação dos castiçais com as lâmpadas não deveria ser usada como uma prova para um arrebatamento mid-trib ou pré-ira. A proeminência de Israel. Israel e o programa da Aliança de Deus com Israel são o foco central dos 7 anos que antecedem a volta de Jesus Cristo. Esta ênfase é responsável pelo silêncio de qualquer referência à igreja na terra durante esse tempo. Quando João foi para o céu, primeiro ele viu o trono de Deus, o Pai. Em seguida, ele deu esta simbólica descrição de Deus. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Porque o próprio Deus revelou-se desta maneira. Existe a indicação de 2 pedras, o jaspe e o sárdio.
São as mesmas pedras usadas na descrição das duas pedras nas ombreiras do éfode do sumo sacerdote de Israel. O éfode continha 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Elas estavam dispostas em 4 fileiras de 3 pedras cada uma. O sárdio era a primeira pedra na primeira fileira, representando Ruben, o mais velho dos 12 filhos de Jacó. O jaspe era a última pedra na última fileira, representando Benjamim, o mais novo dos 12 filhos de Jacó. Estas 2 pedras, na descrição divina, podem representar a relação de Deus com seu povo escolhido, a nação de Israel. O aparecimento do arco-íris também substancia a relação da aliança divina com a integridade da palavra empenhada por Deus. Então, estes capítulos chaves tratam claramente da relação de Deus com o povo de Israel na terra. A intercalação da era da igreja terminou e Deus vai completar o seu programa com Israel através do cumprimento da 70ª semana de Daniel. O foco foi retirado da igreja para Israel. Então ele tem uma nota aqui, nota do tradutor, que os dominionistas aprendam finalmente que Israel não está terminada e que a igreja não a substituiu e não herdará as promessas feitas a Israel. É isso. O problema dos pós-tribulacionistas é esse, né? Eles acham que as promessas que estão ali reservadas a Israel foram transpostas agora para a igreja. Mas a Bíblia fala que Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E que claramente ele prometeu. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Se ele falou, é certo que fará. E por que então ele simplesmente, podemos dizer assim, trairia essas promessas feitas a Israel e colocaria para a igreja? Traria essas promessas para a igreja. Sendo que a igreja é um interregno que os profetas não viram. Não foi revelado aos profetas do Antigo Testamento o fenômeno da igreja. Porque é um fenômeno, porque é um mistério, né? Um mistério da igreja, que ela é composta dos salvos, que o Espírito Santo salva as pessoas. Né? A igreja não é um fenômeno sociológico, como querem afirmar aí esses comunistas aí, ateus, certo? A igreja é um fenômeno espiritual, mas aos profetas não foi revelado esse mistério. Eles viam como se tivesse uma montanha e um vale entre essas montanhas, né? Eles viam o presente, o futuro, a montanha aqui, outra lá, um vale que eles não percebiam, que é justamente esse tempo da igreja. E durante esse tempo, os gentios iriam pisar Jerusalém, né? E é isso, há muitas nuances e muita coisa interessante aí para nós aprendermos, tá? E isso é certo. Existe Israel e existe a igreja. Agora, dentro da igreja, existem os salvos judeus e os salvos gentios. Judeus estão hoje se convertendo a Cristo, Jesus Cristo lá em Israel. Isso é fato. Em todos os lugares aí. Os discípulos eram judeus, né, os primeiros. E eles foram, a perseguição em Jerusalém serviu para isso. Para eles saírem e pregarem a palavra, o evangelho em todo o mundo. Quando Jesus Cristo segurou o rolo selado com 7 selos, ele foi descrito como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esta descrição está embasada em 2 passagens do Velho Testamento, referentes ao Messias de Israel. Nota do tradutor.
A ignorância bíblica de alguns segmentos pentecostais, inclusive de uma igreja batista avivada aqui em Teresópolis, apresenta como seu símbolo um leão com os dizeres: "Este é o leão da tribo de Judá". Pelo visto, o pastor desta igreja é um judaizante, o que Paulo condena veementemente na carta aos Gálatas. Jacó informou seus filhos sobre o que iria acontecer-lhes nos últimos dias, com referência a Judá. Ele disse: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Na segunda passagem, Deus deu a Israel a promessa de um reinado futuro com Messias. Peso do vale da visão. Que tens agora, pois que com todos os teus subsiste aos telhados? Tu, cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Também contaste as casas de Jerusalém e derrubastes as casas para fortalecer os muros. O rolo de 7 selos simboliza o direito do rei de Israel de governar a terra. O conteúdo do rolo mostra o que vai acontecer durante os 7 anos antes da volta de Jesus Cristo à terra. O exclusivo direito de Jesus Cristo ao rolo é visto como a sua relação com Israel mais do que com a igreja. Ele é a cabeça do seu corpo, a igreja, mas esta descrição não aparece aqui. Um grupo importante na 70ª semana de Daniel é o dos 144.000 servos de Deus selados, todos eles pertencentes às tribos dos filhos de Israel, ou seja, Judá, Rubem, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Esta passagem confirma a presença de Israel como sendo uma entidade nacional étnica na terra, bem como suas divisões tribais naquele tempo. Nota do tradutor. Nota do tradutor. E os árabes querendo negar tudo isso com a ajuda dos incrédulos da mídia a serviço do pai da mentira. Munce, que mantém uma visão pós-tribulacionista sobre o arrebatamento, afirma que 10 das 12 tribos desapareceram na conquista do Reino do Norte de Israel, feita pela Síria, em 722 a.C., que as outras 2 perderam sua identidade quando Roma invadiu e destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Munce nega a literalidade do número e dos nomes. The Book of Revelation. Mesmo assim, ainda é identificada como um membro da tribo de Asser durante a infância. Ana. Mesmo assim, Ana... Ana mesmo. Mesmo assim, Ana é identificada como um membro da tribo de Asser durante a infância de Jesus. Lucas 2,36. E se Judá não é literal no Apocalipse 7,5, como pode ser no Apocalipse 5,5? A explicação melhor é que Deus estará usando Israel em vez da igreja para servi-lo durante os 7 anos que antecedem a volta de Jesus Cristo à Terra. A segunda metade do período de 7 anos deve começar com a expulsão de Satanás do céu para a terra e sua perseguição à mulher. Quem é esta mulher? Ela tem sido vista como sendo Maria, mãe de Jesus. Errado. Ou as igrejas do Novo Testamento. Errado. Ou Israel. Correto. João viu esta grande descrição. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A menção do sol e da lua sobre os seus pés, das 11 estrelas, deveria levar-nos de volta ao sonho de José. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse:
Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Porque, pessoal, a Bíblia, ela se interpreta a si mesma, entendeu? As figuras, os tipos, tudo isso, a Bíblia é um todo unificado. Você não precisa aí que terceiros, né, interpretem a Bíblia para você. É só você ler. Agora, alguns podem lhe dar pistas, estudiosos. Então, mas se você fizer uma leitura bíblica, mediante as referências, você vai entender muita coisa. Então, você está lá lendo Gênesis, aí tem uma coluna de referências na sua Bíblia. Aí Gênesis 1, aí está lá, o versículo remete a outro versículo, que remete a outro, e essa cadeia de referência vai se explicando a si mesmo. Então, a Bíblia Thompson, né, ela utiliza esse tipo de coisa para que você leia a Bíblia de modo a que a Bíblia explique a si mesma, tá? Então, é o caso aqui, tá? José entendeu o significado do seu sonho. Na sua interpretação, Jacó é o sol, Lia ou Raquel a lua, e os 12 filhos de Jacó são as estrelas. A mulher esteve presente no nascimento de Jesus, e sempre estará presente, nos 1260 dias antes de sua volta à terra. Quando se usa a lei da referência anterior, o significado de uma palavra na Bíblia é sempre o significado que tem em sua primeira menção. Como um princípio de interpretação, entende-se perfeitamente que somente a nação de Israel é qualificada para ser a mulher. Esta posição encontra apoio no Velho Testamento, na realidade histórica do tempo em que Cristo nasceu e na promessa divina de uma nação de Israel restaurada e regenerada. Então, onde está a igreja no Apocalipse 4:19? Uma investigação minuciosa, né? Acabamos de mostram que a igreja estará no céu com Jesus Cristo. Então é isso, certo? Foi traduzido e adaptado por Mary Schultz. Eu conheci a Mary Schultz pela internet e ela me mandou muitos livros, sabe? Alguns livros aí que eu tenho aqui e guardo com muito carinho. Que a gente se comunicava. Na época, nem sei qual era o software que eu usava, mas eu acho que era... Oh, gente, é um que tinha uma florzinha assim, né? Não lembro mais o nome. Então é isso, pessoal. A igreja será arrebatada antes do início da tribulação, ou seja, dos acontecimentos narrados no Apocalipse 4:19. Fica a dica.